Bom dia. Vamos dar início agora à unidade 4, que é a unidade de volume das árvores. Então, a gente já viu aí a unidade 1, os princípios básicos, a unidade 2, diâmetro, circunferência, área transversal e área basal, a unidade 3, a altura das árvores, e agora a gente vai ver a unidade 4, que é a unidade de volume das árvores. Ok. De todas as variáveis que a gente tem aí na engenharia florestal, essa é a variável mais importante comercialmente. A maioria das árvores e a maioria das coisas, elas são vendidas, né, no meio florestal através de volume. Claro, isso considerando madeira, né? Mas tem outras coisas que a gente pode vender, como frutos, extratos, borracha e N coisas. Mas o volume das árvores é uma variável bem importante, principalmente do ponto de vista comercial das árvores. Tá? Talvez do ponto de vista ecológico não seja uma variável tão importante, mas do ponto de vista econômico é a variável mais importante que a gente tem aí no meio florestal. Então a gente vai dar uma atenção aí ao volume das árvores. Em relação ao diâmetro, altura e volume, que é as variáveis que a gente viu até agora, em relação a essas três, o volume é a variável mais difícil de ser mensurada. Então, comparando diâmetro, altura e volume, volume é a variável mais difícil de ser aí mensurada. Para que a gente mede o volume, né? Qual é a razão? Por quê? Por que a gente faz essa medição de volume? Para apurar a produção de áreas florestais, de modo a se avaliar a viabilidade econômica da implantação e a condução de projetos. Ou seja, a gente vai ver, através do volume, se aquele plantio lá que foi implantado e conduzido, ele é satisfatório para aquela área lá. Então, a gente consegue fazer essa validação, ou seja, verificar essa viabilidade econômica, mensurando o volume das árvores. Para auxiliar profissionais de órgãos públicos na aplicação de leis relacionadas aos recursos florestais e na fiscalização de planos de manejo. Então, quando vocês virem lá em manejo, planos de manejo, vocês vão ver que sempre em determinada área existe um limite, uma quantidade de volume que pode ser retirada. E aí, essa quantidade de volume vai ou não permitir que um plano de manejo continue ou não. Isso depende muito. Em trabalhos de pesquisa relacionado a produtos florestais madeireiros, afinal, quando a gente fala de volume, a gente fala de volume de madeira. Em estudos de ecologia, por se tratar de uma variável importante na distribuição e abundância. É o que eu falei. Ela também utiliza lá em ecologia, mas se você for olhar na maioria dos cálculos ecológicos que vocês virem lá em ecologia florestal, vocês vão perceber que se usa mais diâmetro e altura. Ainda mais do volume ser uma variável mais difícil de se obter do que diâmetro e altura, que já são difíceis de obter em florestas naturais. Quais são os tipos de volume que a gente tem? Então, se a gente considerar a seguinte árvore, a gente tem o zero, que é o volume do toco. Esse volume do toco aqui, a gente vai colocar que ele pertence à árvore inteira, mas não é um volume utilizado. Tanto que quando você faz plantio, vamos supor o seguinte, vamos supor que você tem lá um toco, outro toco, outro toco. O certo é você fazer o plantio, depois que você cortou a árvore nesse local, você planta outras árvores aqui. Esperando o quê? Que esses tocos aqui vão morrer. Se eles não morrerem, você vai aplicar alguma técnica para destruir esse toco aqui, para que você replante nas áreas. Então você tem volume do toco, depois um aqui é o volume do fuste comercial. Então você tem aqui, ó, madeira do toco, depois fuste comercial. A gente chama de fuste, tá? Quando você fala, mas não é tronco, professor? Sim, a gente considera tronco tudo. Isso, com os galhos, com tudo. Só essa parte comercial aqui, vocês podem ver que daqui para cá também não tem mais, porque essa parte é resíduo não comercial. Você tem então o fuste
comercial. Como que eu defino esse tamanho aqui? Você geralmente define o tamanho mínimo que você consegue utilizar para a venda de alguma coisa. Tá? Geralmente se usa em torno de 4 centímetros. 2. Galhos comerciais. Tá? 3. O fuste não comercial, que é esse pedaço aqui, tá vendo? E o 4 são esses galhos bem pequenininhos que são galhos não comerciais. Então, tudo isso aqui abrange o volume da árvore. Então, tipo, o volume da árvore, muita gente fala, eu vou só comercial. Geralmente, a gente utiliza só volumes comerciais. Mas tem muitos galhos, principalmente na floresta amazônica, que os galhos têm quase o mesmo tamanho da árvore. Porém, leve em consideração sempre o seguinte: os galhos nunca têm a mesma força do fuste. Então, você pode vender um fuste, vamos supor, para fazer telhado, mas os galhos daquela mesma árvore não dão estrutura para fazer um telhado, porque, como que eu vou falar, eles não têm a mesma resistência, tá, do que o fuste comercial. Então, com essa isso e a soma de tudo, eu tenho o volume total, tá vendo? Então, a soma do topo, do fuste comercial, dos galhos comerciais, do fuste não comercial e do galho não comercial. Mesmo que fique um vídeo menorzinho, eu vou deixar esse vídeo introdutório pequeno, que daí a gente faz a divisão como a gente está fazendo dos métodos, para a gente começar os métodos de medição diretos de volume.